E o título desse nosso estudo é Jesus é Deus. E é sobre isso que nós vamos começar agora a conversar. E olha a gente aqui, mais uma vez, para mais um episódio. Esse é o nosso episódio de número 32, aonde a gente vai finalizar o capítulo 8. Semana que vem vamos dar início ao capítulo 9, se assim for da vontade do nosso Pai. E hoje a gente finaliza esse capítulo. Eu te convido que você abra a sua Bíblia, capítulo 8 de João, no verso 48 ao 59. Sejam muito bem-vindos e se você está chegando agora, não conhecia o nosso canal e está assistindo agora, começando já nesse episódio de número 32, essa é uma série do Evangelho de Jesus segundo João. Existem 31 episódios para trás porque nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João desde o capítulo 1 do primeiro verso. A gente faz a leitura, a gente dá uma pincelada naquela parte histórica, no cenário, a gente depois pega essa leitura, aplica para a nossa palavra, para os nossos dias de hoje. Então é um estudo da palavra de Jesus, é um estudo da palavra de Deus, é um estudo da palavra do Deus Espírito Santo e a gente aqui então busca esses ensinamentos e essa sabedoria para que nós tenhamos um melhor viver, para que nós creiamos cada vez mais em Jesus Cristo, que é o caminho para Deus, é a verdade de Deus e é a vida eterna. Ele mesmo diz, eu sou o caminho para onde? Para Deus. Eu sou a verdade de quem? Do Pai. E eu sou a vida, que vida? A vida eterna, porque aqui nós estamos de passagem, mas podemos nessa passagem passar por aqui infinitamente melhor com Jesus e horrorosamente sem Jesus. Com Deus no coração, passamos por essa dimensão muito bem e conquistamos a vida eterna e a fé é para o agora, não é para quando chegar lá. A fé é exatamente para que a gente chegue lá e se encontre com o nosso Deus Pai, com o nosso Deus Jesus Cristo e com o nosso Deus Espírito Santo, com a Santa Trindade de Deus que está nos reinos celestiais, mas que podemos acessá-la aqui nesse reino terrestre, nesse reino físico, nesse mundo que foi e é criação do Eterno e do Criador. Então a palavra de Deus diz que o mundo jaz no inimigo. Então, o que nós precisamos fazer para estar com Deus? Nos retirar deste mundo. Não é terminando com a nossa vida, não é isso, mas é retirar os nossos olhos desse mundo, o entendimento deste mundo e abrir o nosso entendimento para o mundo espiritual. Porque nada acontece aqui sem que antes seja ordem espiritual, porque foi o espiritual quem criou tudo isso. Então, nós vivemos nesses dois mundos, nessas duas dimensões. Aqui é esse mundo físico, mas ele é totalmente gerenciado, administrado, cultivado, criado pelo mundo espiritual. Então, nós temos essas duas experiências. Precisamos, com a palavra de Deus, retirar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. Não ter reações que o mundo nos ensina, mas termos reações que Deus nos ensina. Termos sabedoria espiritual divina de Deus e não termos a sabedoria do mundo ou do maligno. Então, é por isso que a gente estuda. E se você está chegando aqui agora, você não vai ficar perdido. Tranquilamente você pode ficar conosco e se depois você quiser fazer parte dos nossos estudos, assistir os outros vídeos, o episódio 31, eu acho que foi o episódio mais longo que nós tivemos, se eu não me engano demorou 1 hora e 8 minutos, é um episódio longo, mas foi uma palavra forte demais. Ainda teria tantas outras coisas para serem ditas, mas viraria uma vigília, né? Mas é quando Jesus trata dos filhos de Abraão e dos filhos do diabo. É muito forte, a Bíblia tem algumas partes que me impactam muito e essa é uma delas. E hoje a gente vai então ler sobre as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam, agora iniciando o 48, que é o de hoje. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai. E vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue.
Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que, se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Essa é a palavra que nós vamos hoje estudar, refletir, aplicar, entender, buscar sabedoria, para que a gente possa, com a sabedoria agora dessa palavra, mais uma, aplicar no nosso dia a dia e na nossa vida. Esses versículos de 48 até o 59, sim, sem dúvida é uma declaração poderosa de Jesus se apresentando e dizendo quem ele é. O próprio Deus, aquele que veio de Deus, aquele que honra o Pai, aquele que é o Filho de Deus, que está aqui na terra entre nós, que está então declarando a palavra, palavras de vida eterna, palavras de caminho, palavras de vida. Que uma das coisas que Jesus faz é criar uma intimidade entre nós com o nosso Pai, com Deus. Ele mesmo nos ensina como devemos orar, Pai Nosso. Ele mesmo ensina a nós a chamarmos Deus de Pai. Sem dúvida nenhuma, todos esses versos são poderosos para que Jesus se apresente como o grande eu sou, né? Como ele também se apresentou a Moisés. E no hebraico, né, esse tetragrama, ele é composto de Y, H, W e H. Não tem uma vogal para que se possa juntar essas letras e fazer uma palavra. Então é como se ficasse meio que Irvor. Com o passar do tempo, foram colocados vogais, virou Iavé, mas nós também vemos que muitos judeus ortodoxos, judeus que não têm Jesus como Messias e como Filho de Deus, por respeito a essa palavra, a esse nome tão poderoso, eles se referem a Deus como Hashem, que é o nome, ou então muitas vezes também como Adonai, que quer dizer Senhor. Mas então Jesus aqui ele diz que ele é o eu sou. O eu sou que foi apresentado a Moisés. Mas, especialmente no verso 58, ele diz isso, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou o Deus, eu estou aqui com vocês. É um texto com muitos confrontos, carregado de confrontos. E esses confrontos nós precisamos entender eles, tornar eles dentro do nosso coração como sabedoria. Sabedoria para que tenhamos aqui, nessa dimensão que estamos, terrena, onde a palavra diz que o mundo jaz no inimigo. Então nós precisamos sair deste mundo, dando fim à nossa cegueira espiritual. Precisamos continuar aqui nessa dimensão até quando Deus quer, porque Ele tem um propósito cada dia para nós. Também vimos isso algumas vezes e também mais profundamente no episódio passado, 31. Nós precisamos estar aqui cumprindo o nosso dever cristão, a nossa comunhão com Deus. Precisamos fazer essa ligação do espiritual com essa dimensão terrena, porque nada acontece aqui que não seja antes liberado pelo espiritual. Afinal de contas, a origem de todo esse mundo, de toda a criação e de nossa formação é espiritual. É o espiritual quem comanda esse mundo físico. Mas o mundo jaz no inimigo. Então, como estar aqui e não se converter às coisas desse mundo? Aprofundando a palavra de Deus no nosso coração. Trazendo e praticando ela. Guardando ela no nosso coração, não para que ela fique esquecida. Guardando para que lembremos dela o tempo inteiro e possamos colocá-la em prática em cada momento e cada desafio da nossa vida, em cada alegria da nossa vida, em cada prazer da nossa vida, em cada sorriso da nossa vida, em cada momento, saber que tudo está sob o controle de Deus e entregarmos a nossa vida ao controle dele. A gente também vai ver mais um bocado disso aqui. Então, o clima do texto era esse, né? No verso 48, eles fazem um ataque duplo, né? Eles chamam Jesus de samaritano,
uma analogia ao desprezo. Há pessoas que são merecedoras de um desprezo humano, é um desprezo religioso, é um desprezo étnico. Os judeus e os samaritanos tinham esse grande confronto, porque não vamos poder ir até muito fundo nisso aqui, mas muito antes, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido no Reino do Sul e no Reino do Norte. E o Reino do Norte se chamava Israel e o Reino do Sul então passou a se chamar Judá. Por isso, quem é de Judá é judeu e quem é de Israel, a capital era Samaria, então são os samaritanos. E aí os samaritanos, lá no Monte de Gerizim, eles fizeram um templo para que eles pudessem adorar a Deus, para que eles não tivessem que descer até o templo de Jerusalém. Existiam alguns conflitos religiosos, eles acreditavam no Pentateuco, assim como os judeus, mas não no restante do Antigo Testamento. Haviam algumas diferenças religiosas. Também foi um povo que foi invadido pelos assírios nos anos de 700 e pouco antes de Cristo. E depois o Reino do Sul, né, a Judéia, ela foi invadida pelos babilônios. Mas quando o Reino do Norte, Israel, foi invadido pela Síria, o povo então foi dissipado, se misturaram, judeus se casaram com pessoas de outras nações, tanto homens quanto mulheres, e aí então os judeus achavam que eles tinham manchado o sangue, eles não permaneceram naquele sangue puro, fiel, judeu. E aí com isso existiam vários ataques e uma grande inimizade entre eles. Então, na verdade, naquela época, chamar alguém de samaritano era uma ofensa na etnia, uma ofensa na religião, um desprezo pela humanidade. Essa é a verdade. Eram típicos para os judeus, seriam típicos de desprezo, de descaso. São pessoas que, olha, não dá nem ouvidos, porque o que vem de um samaritano não pode ser bom. É um samaritano, então ele já está carimbado que é para você se afastar dele, que é para você não se misturar, que é para você não dar ouvidos, que seja lá o que for, que ele diga, não tem nenhum valor. É desprezível. Então, quando eles dizem para Jesus, que ele era um samaritano, era isso que eles estavam querendo se referir a Jesus. Querendo desprezar e desmerecer tudo aquilo que ele estava dizendo, tudo aquilo que ele estava ensinando. Além disso, nos versos 49 e 50, Jesus respondeu a eles dizendo que ele não estava buscando glória para si e que ele também não estava endemoniado, que na verdade o que ele estava fazendo era honrando o Pai. E a gente também vê no verso 51 em diante que eles continuam zombando de Jesus, distorcendo tudo aquilo que Jesus estava dizendo, julgando cada afirmação de esperança, de vida, de luz que Jesus estava dizendo. Jesus não estava ensinando nada que fosse impróprio. Jesus não estava falando de nada que não tivesse valor. Jesus estava ali o tempo inteiro pregando a palavra do Pai. Ele disse, eu só digo aquilo que o Pai me disse. Eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. E, no entanto, eles agiam com Jesus com total sarcasmo, com total deboche. Esse era o clima desse momento, desses versos que nós acabamos de ler, do 48 ao 59 do capítulo 8 de João, para que nós possamos finalizá-lo. Enquanto isso, eu te peço, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Eu sei que é chato, né? Vários youtubers pedem isso, mas é a única forma. Jesus, ele nos deu um ministério que é o ministério da reconciliação. Reconciliarmos-nos com Deus e ajudar que os nossos irmãos também possam se reconciliar com Deus. Que nós possamos seguir na fé e fortalecer a nossa fé e trazer para junto aqueles que ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso, esse Deus Pai eterno e essa ação divina do Espírito Santo sobre suas vidas. Então, quando eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você comente, digite um amém, que você possa curtir, compartilhar, comentar, ajuda esse canal a crescer. E com isso nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos deu de ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, ajuda esse canal fazendo essas 3 ações. É de graça, nada aqui é cobrado, não te peço para ser membro, não tem nenhum vídeo que você só vai assistir se for membro, se der alguma contribuição, nada disso. Tudo que você pode ver, qualquer um pode ver. Fala nisso, essa semana nós ajeitamos a nossa playlist, lá já tem algumas playlists, só clicar em playlist. Tá lá, algumas palavras em até 4 minutos, um bate-papo e reflexões, oração, inclusive tem a playlist desta série. Tudo que a gente já gravou até agora está compilado lá na playlist do Evangelho de Jesus segundo João. Então, vamos continuar. Curte, compartilha, comenta, ajuda a Deus, não é a mim não.
É um canal que é voltado ao estudo da palavra dele. Então, ajuda o reino de Deus, não é isso? 52 e 53, que eles desprezavam as palavras sem buscar qualquer discernimento espiritual. Qualquer um. Olha, o amor que a gente tem por alguém não muda essa pessoa, não transforma essa pessoa. Deus veio ao mundo por um eterno amor que Ele tem por cada um de nós, que fomos formados nele, a sua imagem e a sua semelhança. O amor que eu posso ter por alguém não vai transformar este alguém. O amor que eu tenho por alguém transforma a mim. Receba esse amor de Deus, para que o amor de Deus e a ação do Espírito Santo possa transformar você. No final do episódio 31, nós estudamos o que é a verdadeira transformação e o nascer de novo de Jesus, como ele disse a Nicodemos, que também é um dos nossos episódios aqui, porque já passamos por essa parte no livro de João. É um nascer de novo, é uma transformação, é fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Deus. É tampar os ouvidos para aquilo que o mundo diz que devemos fazer, as reações que devemos ter, e abrir os ouvidos da sabedoria de Deus, do perdão de Deus. A gente vai ver aqui. Quando eles disseram para Jesus que ele estava endemoniado, Jesus não os atacou. Quando eles disseram para Jesus que ele era um samaritano, Jesus nem respondeu nada disso. Já percebeu? Jesus disse que ele não estava endemoniado. Mas Jesus não replicou, não respondeu, não fez nada com relação a chamar ele de samaritano. Sabe o que isso me dá uma reflexão? Quando alguém disser para você, jogar sobre você uma palavra espiritual, você deve repreendê-la imediatamente. Mas quando alguém lhe ofender com alguma coisa mundana, simplesmente nem abra sua boca. Jesus em nenhum momento aqui se sentiu ofendido por ser chamado de um samaritano. Até mesmo porque ele era Deus e conhece o coração dos homens. Mas independente disso, Jesus não perdeu tempo em responder a uma ofensa, porque para eles, não para Jesus, mas para eles, chamar alguém de samaritano era uma ofensa. Mas Jesus nem respondeu sobre isso. Agora, quando atacaram ele como endemoniado, isso ele retrucou e repreendeu. E ele disse, eu não estou endemoniado. Então, é uma sabedoria para a gente. Quando alguém disser para você alguma coisa que você sabe que você não é, ou que você não fez, você fala, Deus, estão me chamando disso e disso aqui. Eu sei que eu não sou, você também sabe. Então, você que vê tudo, recolhe isso aí e trata do jeito que você achar melhor. Agora, quando alguém jogar sobre a sua vida qualquer palavra espiritual maligna, não receba. Qualquer palavra espiritual de Deus, receba, dê glória a Deus e diga um amém. Mas palavras espirituais malignas repreenda da sua vida quando? Imediatamente. Eles falaram isso para Jesus e Jesus imediatamente disse que ele não estava endemoniado. Então, daí você vê o quanto a espiritualidade, o mundo espiritual, ele é muitíssimo mais forte, ele é muitíssimo mais importante do que esse mundo físico carnal, que vai passar, gente. Vai passar. Tudo que está aqui vai passar. Mas a eternidade nos aguarda. Com essas palavras todas que Jesus estava falando com eles, os milagres que Jesus vinha fazendo, tudo que Jesus estava mostrando da parte de Deus para todos, Jesus com isso, ele estava disposto, mostrando a sua disposição a amar a todos. Mas não dependia só de Jesus, depende também de que as outras pessoas queiram ser amadas. Então Jesus estava ali disposto a amar a todos, mas nem todos estavam dispostos a serem amados por Jesus. Você está disposto a ser amado por Jesus? Essa é a minha pergunta para você. Você está disposto a receber o amor de Deus na tua vida? Você está disposto a viver em Cristo, a sentir os cuidados e o zelo de Deus sobre a tua vida? Você está disposto a receber a sabedoria de Deus? Você está disposto a nem se importar com ofensas que possam te fazer, que você sabe que não são verdadeiras? Escutou, analisou, me falaram que eu sou isso, isso e isso. Eu sou, deixa eu parar para pensar. Não, eu não sou. Então, não se importa. Você está disposto a só repreender, expulsar, negar para o mundo espiritual quando alguma coisa espiritual maligna declararem sobre a sua vida? Você está disposto a receber esse amor de Deus? Ele está disposto a te amar. A minha pergunta é, você está disposto a receber? Tem alguém que te ama demais, que entregou seu próprio filho, que se fez pecado por você, que se colocou na cruz, que sangrou por você, que levou os teus pecados, que trocou o teu sangue
que deu dele para você e ficou com o seu sangue de pecador, e que levou para Deus, sendo ele um sacrifício para Deus, para que os teus pecados fossem perdoados, você está disposto a receber este amor de Deus? Você precisa todos os dias pensar nisso. Eu estou disposto a receber o amor de Deus? Eu estou disposto a receber a cruz de Jesus? Estou? Então eu não vou me importar com isso, não vou ligar para aquilo, não vou ter reações que não são divinas, que é contrário ao que Deus me ensinou. Eu estou disposta a receber esse amor de Deus, então eu estou disposta a andar com Ele. E andar com Ele é guardar a sua palavra e colocá-la em prática, todos os dias, o tempo inteiro. Do acordar até o dormir e enquanto dorme. Você sabia? Que enquanto você dorme, eu ouvi isso de um judeu, enquanto nós dormimos, a nossa alma, ela sai do nosso corpo e ela se encontra com Deus, ela é tratada por Deus. Nós ficamos aqui só em carne, 20% vivos e 80% mortos, porque a nossa alma vai para Deus. E quando a gente acorda é porque Ele resolveu nos dar ela de volta. Ele tem fé para um novo dia, uma nova misericórdia dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. É por isso que a gente está aqui hoje, que Ele ainda acredita na gente. Então você vê que eles não queriam ouvir. Jesus dizia, eles zombavam, eles escarneciam, eles desprezavam, né? Tratavam com sarcasmo, eles não queriam ouvir. Eles não eram surdos, porém, eles não estavam a fim de ouvir aquelas palavras. Aí a gente também toma um outro ensinamento. Quem quer te atacar, quem chega perto de você disposto a te atacar, a zombar de você, não adianta nada que você diga. Essa pessoa não está disposta a te ouvir. Essa pessoa, ela está disposta a te atacar. Ela foi para se vingar, ela foi para te atacar, ela foi para te humilhar. Aquele é o foco dela. Então, por mais que você queira dizer, eu também disse isso aqui no episódio 31. Eu achava que para andar com Jesus eu tinha que ser boazinha. Não existe isso de ser boazinha. Jesus não ensina, ele não mostra pra gente que ele era o bonzinho, que ele chegava, ele era maravilhoso, sem pecado, morreu por nós, mas ele nunca chegou para ninguém e disse, que bom que você crê em mim, eu sou tão bonzinho. Muito pelo contrário. O que Jesus, então, no templo está dizendo o tempo inteiro, é dizendo o seguinte, vocês que creram em mim, episódio 31, vocês que creram em mim, ele estava falando só para os que creram nele. Então, vamos entender o que é crer em mim, o que é viver em mim, o que é viver em comunhão comigo. Então, assim, Jesus é bom, é maravilhoso, é Deus, é todo-poderoso. Mas Ele é justo. Então, Jesus não nos chama para sermos bonzinhos. Jesus nos chama para sermos sábios. Eu coloquei isso aqui no episódio anterior. Colocamos essa reflexão. Então, pessoas que muitas vezes querem chegar até você para te agredir, para te humilhar, para te diminuir, para se vingar de você, para te chatear, para te aborrecer, não adianta puxar assunto com essas pessoas. Não adianta. Elas não vão te ouvir. Eles não ouviam Jesus. Jesus não começou a querer falar nada aqui de samaritano, isso e aquilo. Jesus estava falando da palavra de Deus o tempo inteiro. E eles que eram fariseus, estudiosos da palavra de Deus, eles não estavam querendo ouvir Jesus. Eles foram ali com o propósito de atacar. E eles ficaram atacando até o fim. Acabamos de ver que pegaram pedras para apedrejar Jesus. Faz como Jesus. Se pirulita. Falamos disso também aqui no episódio 31. Não adianta, alguém quer tirar a tua paz, alguém quer perturbar o teu juízo, sai fora. Jesus saiu. Nós vimos aqui agora no final dessa leitura e a gente vai chegar lá. Jesus mais uma vez afirmava que ele conhecia o Pai, que ele vinha do Pai, que ele não estava mentindo. E eles negavam toda essa autoridade de Jesus. E no verso 59, a gente viu então que a reação deles foi absurda, foi pegar pedra para jogar em Jesus. A gente estudou aqui episódios, acho que o 30 ou 29, sobre a mulher adúltera. Vamos apedrejar ela? Estavam sempre prontos para apedrejar. Você já reparou que a gente vive num mundo, e cada vez mais num mundo, que está sempre pronto para nos apedrejar? Que é difícil a gente encontrar um momento, ou pessoas, ou lugares nesse mundo que estão dispostos a nos edificar. Que coisa, né? É tão fácil pegar pedra e jogar nos outros, gente. E você vê que, isso já vem de muito tempo. São maus hábitos da humanidade que já vem de muito tempo, desde que o pecado entrou no mundo, desde a queda do homem. E é exatamente isso que Jesus nos convida. Que andando com Ele, ouvindo Sua palavra, guardando ela e pondo ela em prática,
Nós podemos, embora neste mundo, nos retirar dos hábitos desse mundo e, embora neste mundo, adquirir hábitos do reino celestial e aplicar aqui. E assim nós estamos fazendo os nossos passos e o nosso caminho para que possamos viver não só na eternidade com Deus, mas ter cada vez mais a sua presença no nosso dia a dia. Esse texto ele é quase um retrato daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios. Se você puder, eu te convido que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, olha aí, mais uma vez eu digo para você, não é só dessa forma, mas também curte, comenta, compartilha esse vídeo, deixa chegar até mais pessoas. Que olha aqui, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo o tempo inteiro. E era por isso que ele estava sendo zombado, por esses judeus que não queriam crer nele, por esses judeus que não queriam abrir os olhos espirituais, apenas estavam ali com os olhos físicos, por esses judeus e essas pessoas, não vou dizer só judeus, mas por essas pessoas que ainda hoje fecham os seus ouvidos para a palavra de Jesus. E é por isso que a gente está aqui, para que nós possamos abrir cada vez mais a nossa audição, tanto do ouvido quanto do coração e da mente, para que a nossa mente influencie as nossas ações e que tenhamos ações de Cristo, que possamos ser verdadeiramente o melhor possível embaixadores de Cristo aqui nessa terra. É muito bonito tudo isso. Isso tudo eles mostravam o quanto a glória de Deus ela confronta a vaidade humana. Nós vimos também no episódio passado, quando eles lá no verso 33 do capítulo 8, eles disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Nós estudamos isso. Aqui eles vêm de novo falando de Abraão. Abraão morreu bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Então, eles tinham nessa época um orgulho de serem descendentes de Abraão, como se a descendência de Abraão fosse a sua própria identidade, entende? E quando nós vimos aqui no episódio 31, e agora a gente está indo um pouco mais fundo nessa água de Abraão, né, desse pensamento deles com relação a Abraão, que é o seguinte: Abraão, ele não foi Deus na terra. Muito pelo contrário. Abraão era um homem que vivia em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Hoje é o Iraque. Ur dos Caldeus hoje é o que a gente chama de Iraque. Lá existia culto a outros deuses, era uma região rica, era uma região abundante. Abraão, então, deveria viver em Ur dos Caldeus muito bem, mas Deus diz a Abraão que ele saia da terra dele, que ele largue a sua parentela e que ele vá para onde Deus vai dizer para ele aonde é. Abraão largou tudo para seguir a voz daquele Deus que ele ouviu, que ele teve fé e que ele acreditou. Abraão, ele era um homem de Deus, mas ele não era Deus. Abraão também cometeu erros, também cometeu falhas, também cometeu pecados, mas ele era um homem de Deus. É o pai da fé, é o pai de nações. Deus prometeu isso para ele e assim ele realmente foi. Então, Abraão, ele sai da terra dele. Ele é sim um homem de Deus, mas ele não é Deus. A espiritualidade não podia ser a identidade espiritual deles carregada em Abraão, mas sim no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, no Deus de Isaac, no Deus de Moisés, no Deus dos judeus, no Deus do Êxodo, no Deus do deserto. Ali sim.
E era exatamente esse Deus que Jesus estava tentando avivar no coração deles, mas eles se negavam a ouvir, se negavam a aceitar. Falavam sempre de Abraão, falavam sempre de Moisés. E Jesus estava falando de Deus, do Pai, do Yahvé, do Hashem, do Adonai. Mas eles não ouviam. Era uma cegueira muito grande, era uma vontade de diminuir Jesus, de descredibilizar Jesus. E Jesus ganha um problema ainda maior com eles, né? Porque aí Jesus ele tenta então mostrar que Abraão realmente foi muito grande, mas ele era muito maior do que Abraão. É muito importante que a gente pegue toda essa palavra e a gente tenha algumas certezas no nosso coração. E são essas certezas, exatamente elas, que vão provocar em nós a prática no dia a dia da palavra de Deus. A certeza de que Jesus, ele é o Deus encarnado. Jesus, ele não foi porque ele é vivo, ele está vivo, ele não está aqui encarnado. Mas quando ele esteve, ele era o próprio Deus encarnado. É necessário que nós acreditemos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada e que não esconde nada, nem os pecados dos grandes homens e os grandes heróis da Bíblia. Que Deus deu esses atos heróicos para eles, que mesmo grandes nomes na Bíblia, a Bíblia mesmo mostra para nós quantos pecados eles tiveram, quantas vezes eles caíram e quantas vezes Deus os levantou. Porque eles estavam dispostos, eles ouviam. Davi, quantos salmos lindos, pedindo e suplicando a Deus que o levante dos seus pecados. A vergonha e o arrependimento que Davi demonstrou através das suas orações, dos seus salmos, dos seus poemas, dizendo a Deus o quanto ele estava arrebentado por dentro de ter magoado a Deus, de ter ferido a Deus, de ter decepcionado a Deus, de ter feito mais escolhas. Deus está sempre disposto a te perdoar, Deus está sempre disposto a andar contigo. Deus veio para cá em forma de Jesus para te amar. E Ele está vivo, sentado no trono, mas Ele não deixou a gente aqui só com a palavra, Ele deixou a gente aqui só que Ele já é pra caramba, mas Ele ainda deixou a gente aqui com o Espírito Santo. Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona e Ele está conosco, Ele está com você. É a verdade que transforma a nossa fé. A verdade que transforma a nossa fé é que nós não seguimos apenas um homem, nós não seguimos um profeta que disse palavras poderosíssimas e que morreu e que não ressuscitou. Nós seguimos o próprio Deus, que nos deu o caminho da reconciliação, que nos declarou as palavras da verdade e que nos ama demais e que nos quer, nos deseja e já tem guardado com Ele o nosso lugar na eternidade. Mas depende da nossa ação, da nossa disponibilidade, do nosso ouvido aberto, do nosso coração disposto, da nossa mente ser transformada, para que, mudando os nossos pensamentos, nós também possamos mudar as nossas atitudes. É esse Deus que esteve aqui conosco. Essa é a nossa fé. É para isso que devemos estar todos os dias dispostos a andar com Deus, caminhar com Ele, ser embaixadores de Cristo, colocar no nosso dia a dia em prática toda essa sabedoria que buscamos em cada estudo. É por isso esse canal, é por isso esse livro, é por isso verso a verso, e não de repente um vídeo de 10 minutos. É necessário que tenhamos essa vontade, essa sede do saber, do aprender e do ouvir a palavra de Deus, do mover do Espírito Santo, do mover dele dentro do teu coração e do meu, do desejo de querer saber mais de Deus, de querer beber dessa água viva, de querer comer desse pão, de estar em comunhão com Ele, para que em comunhão com Ele nós façamos as melhores e mais sábias escolhas enquanto estamos aqui nesse mundo que jaz no inimigo, mas que embora aqui nós possamos aqui vivermos de forma celestial. Tirarmos a planta dos nossos pés de uma terra que foi poluída pela queda do homem, pela entrada do pecado, mas que a gente possa, de alguma forma, claro que lúdica o no meu falar, de tirarmos o pé dessa terra e andarmos meio que flutuando por ela, não fazermos raízes aqui, mas termos pensamentos eternos, vontade de estarmos cada vez mais em comunhão e ligada com o Senhor. De não nos importarmos com tantas ofensas que não só Jesus recebeu, mas que também recebemos dia a dia. Pessoas falam coisas sobre nós que muitas vezes nem sabemos, pessoas nos julgam, pessoas
às vezes nos olham apenas por aquele nosso momento da falha e esquecem ou desprezam todos os outros momentos do acerto, da compreensão, da amizade, do companheirismo, sabe, do arregaçar a manga e tô contigo, de vestir a tua camisa, de te amar de forma incondicional. Muitas vezes as pessoas desprezam tantas coisas ricas que receberam de nós por, de repente, um lapso, um momento, uma falha, um erro. Um erro como Salomão teve, como Davi teve, como Moisés teve, como Abraão teve, como Paulo teve, como Pedro teve, todos os discípulos de Jesus tiveram. Enfim, Deus mostra para a gente o tempo inteiro na Bíblia que todas essas pessoas também tiveram falhas, também tiveram enganos, mas nem por isso Deus desistiu de nenhuma delas. É muito fácil que seres humanos desistam de nós. Deus não se importou, Jesus não se importou de ser chamado de samaritano, ele se importou daquilo que verbalizaram para ele do mundo espiritual. Pessoas desistiram de você, mas Deus nunca desistiu. Pessoas que disseram que te amavam, deixaram de te amar, mas Deus nunca deixou de te amar. A ponto dele mesmo vir, dele mesmo se sacrificar, para que ele mesmo fizesse tudo aquilo que ele sabia que nós não teríamos como fazer, para que nós pudéssemos de novo estar com ele. Deus sabia que nós éramos e seríamos e somos incapazes. Por isso, ele sabia que só ele podia fazer isso. E ele então se auto-sacrifica. Ele mesmo se auto-ressuscita, para que eu e você possamos estar com ele, possamos viver nele, possamos desfrutar da companhia dele, não só aqui como eternamente. Isso aqui, gente, não é nada, passa rápido. Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem um problema que parece que não vai ter fim? E aí o fim chega, o problema acaba, não é não? É a mesma coisa. A vida não é um problema, mas isso passa logo. Mas a eternidade é o que dura para sempre. E que Jesus dure para sempre todos os dias no teu coração. Foi para isso. Por causa de mim, por causa de você. Por causa de um amor enorme, de todos os dias. Sabe quando é que Deus te ama e quando Deus me ama? Todos os dias. Sabe quantas vezes por dia? O tempo todo. No nosso tempo todo, porque Ele é fora do tempo. Aceita esse amor de Jesus e cada palavra dele. Não tape seus ouvidos. Não feche seus olhos. Não bloqueie a sua mente. Não endureça seu coração. Com os teus ouvidos abertos, com os teus olhos dispostos a ver o espiritual, com a tua mente aberta para ser transformada, com o teu coração disposto a receber, todas as suas atitudes, ações e reações serão diferentes. E tudo aquilo que você faz, você vai receber. Não pense que às vezes quando você não recebe de determinada pessoa numa determinada situação, não recebi nada. Você vai receber. Você vai receber do próprio Deus. Não só dele em pessoa, em espírito, mas ele também faz com que ele se chegue até você através de outras pessoas, através de outras situações. Mas Patrícia, eu não estou recebendo nada. Tá bom. Não esteja com Deus para receber alguma coisa. Se transforme para que você seja mais feliz e para que você viva melhor e principalmente para que você viva na verdade, na liberdade, no caminho e já desfrute da eternidade. Nunca se relacione com Deus por heranças, promessas de prosperidade, de enriquecimento material. Se relacione com Deus com a esperança de receber dele as heranças espirituais, o amor incondicional, a sabedoria ilimitada, os melhores caminhos, o melhor amor, o melhor carinho. Se relacione com Deus para que você seja mais feliz, para que você se sinta filha e filho, porque você é. Aceita a sua paternidade, eterna, celestial e espiritual, sábia, profunda, maravilhosa e perfeita. E muito mais. Essa é a tua origem, esse é o teu Deus, esse é o teu Pai, essa é a tua família. Por fim, meus amigos, eu acho que nós conseguimos aqui trabalhar bastante essa palavra. Eu acho que nós conseguimos aqui nesse tempo compreender o cenário, aplicar ela para a nossa vida. Aquilo que nós devemos rechaçar, repreender, não receber, que é o espiritual. E aquilo que é da boca, da língua suja do homem,
nem se esquente com isso, siga a sua vida. O amor que Deus sempre dedicou e dedica cada dia por nós. Fizemos toda essa explanação. E agora, por fim, o que eu queria que nós pudéssemos pensar? Jesus não se importou com o samaritano, mas se importou com o endemoniado. Vimos aqui um preconceito étnico, religioso e espiritual, fazendo uma ligação muito próxima, o samaritano e o endemoniado. Dando assim a gente fazer pensar, todo samaritano então, na opinião deles, era endemoniado. Para ser endemoniado tem que ser um samaritano, ou se for samaritano é um endemoniado. Bom, nós devemos ter muito cuidado aqui com esses preconceitos. O mundo está cheio de preconceito, seja racial, étnico, seja um preconceito religioso. Não devemos ter preconceitos religiosos, mas respeitar a religião e a crença de todos, do budista, do espírita, do católico, do protestante. Olha, eu arrisco em dizer que devemos até respeitar a religião do ateu, porque até onde eu sei, eu entendo, é que o ateu ele acredita nele mesmo, a religião dele é com ele mesmo, ele acha que é tudo a partir do braço dele, da força dele, das atitudes dele, do movimento dele, não do movimento de Deus. Aqueles também que acham que Deus está mais distante, que não podemos alcançar. Os deístas, os agnósticos, os ateus. Gente, não tenhamos preconceitos. Nenhum preconceito religioso. Não cabe a nós isso. Não cabia aos judeus ter preconceito religioso com os samaritanos. Porque Jesus mesmo responde à samaritana que a oração, a adoração a Deus é no nosso coração. Não é no monte, nem é no templo, mas é o nosso coração. Adorar a Deus está dentro de nós. Uma disposição nossa, uma vontade nossa, uma fé nossa, uma ligação nossa. Então daí você já vê que o preconceito religioso deles, porque eles adoravam no templo que fizeram no Monte de Gerizim e não no Templo de Jerusalém, Jesus já tinha posto isso antes desse momento, ele já tinha posto isso caído lá com a samaritana, quando ele encontrou ela no poço. Ele já tinha dito para ela basicamente isso: mulher, a adoração ao Pai está dentro do teu coração, não está em lugar nenhum. Você é o templo, você é aquela que deve adorar o teu Pai, independente de onde você estiver ou o que você estiver fazendo. Não devemos ter preconceitos com escolhas sexuais de ninguém. Não estamos aqui para julgar. Vimos aqui o tempo inteiro um povo julgando Jesus, zombando de Jesus, dizendo o que era certo e o que era errado, se colocando como mais religiosos do que eles, dizendo que os samaritanos não andavam conforme a palavra de Deus, e Jesus estava mostrando para eles que eles não andavam conforme a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que se ele não estivesse dizendo que ele estava ali para a glória do Pai, ele estaria mentindo e seria mentirosos como eles. Gente, Jesus aqui desmanchou um monte de coisas que eles tinham como certas para agradar a Deus. E não sabiam. Estavam cegos espiritualmente. Então, nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, as escolhas de ninguém. Seja o heterossexual, o bissexual, o homossexual, o espírita, o budista, o católico, o protestante, o ateu, o agnóstico, o deísta. Gente, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para apontar para Jesus, para fortalecer a nossa fé, para andarmos em comunhão com Cristo, para vivermos o ministério da reconciliação, ajudarmos-nos e ajudar aos outros a esse processo de reconciliação com Deus. A trazermos um pouco mais e cada vez mais da vida eterna, do reino celestial para este momento de agora. Fecharmos os nossos olhos para o que o mundo nos diz, nos oferece e tenta então nos ludibriar e nos apaixonar por ele. Devemos então abrir o nosso ouvido espiritual, os nossos olhos espirituais, o nosso coração, ele deve ser amolecido e não empedrecido. Ele deve ser um coração de carne, não um coração de pedra. Para que o novo nascimento, para que o novo de Jesus, para que o evangelho, as boas novas, o euangélio, como era no grego, ele possa entrar no nosso coração, fazer morada em nós. E através desta morada em nós, teremos uma residência, uma casa espiritual muito melhor. Esses versos eu te peço que você os leia de novo. E não coloque antolhos, falando, não, eles falaram de demônio, eles falaram de samaritano. Samaritano fazia isso, mas não fazia aquilo. Então era disso que eles estavam falando. Não, eles estavam julgando.
Jesus aqui, na palavra dele, ele está mostrando para a gente que não devemos julgar ninguém. Que aquilo que eles achavam que era impróprio, que os samaritanos faziam, ele já tinha desmanchado aquilo há muito tempo. O que ele quer é o nosso coração e não o templo no monte ou o templo de Jerusalém. Não vamos agir com preconceitos. Não vamos agir com julgamentos. Não julguemos ninguém. Não zombemos de ninguém. Apontemos para Jesus, essa é a tua fé, essa é a minha, então aponta para ele. Mas quem convence é o Espírito Santo. Está escrito no livro de João e a gente também vai chegar lá. E olha, um beijo muito grande, desejo a você uma excelente semana, cheia de Deus, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Que você renove sua fé e consiga colocá-la em prática todos os dias e eu também. Eu oro por você e te peço que ore por mim e que ore pela minha família. Fica com Deus e até semana que vem. Jesus te ama e eu também. Tchau.